Salmo 133. A palavra do Senhor diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Eu creio, Pai, na Tua palavra, e é uma alegria para nós podermos compartilhar a Tua palavra, receber a Tua palavra, ouvir a voz do Senhor nesse lugar. É a nossa grande expectativa essa noite. Não estamos aqui para ouvir os homens com suas histórias, mas a palavra que sai da Tua boca, que nos alimenta, que liberta, que transforma. É essa que queremos, é essa que te pedimos, que o Espírito Santo fale conosco essa noite. Eu te peço, usa a minha vida, que eu entrego em tuas mãos, clamando pela tua unção, para que eu possa pregar de acordo com a tua vontade. Seja um instrumento em tuas mãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui tem mais um texto bíblico. Nós falamos domingo passado sobre unidade, pela manhã, pela noite. Mais um texto bíblico que nos fala sobre a importância dessa unidade entre nós como igreja, entre nós como irmãos. E não preciso pensar muito para entender que essa é uma verdade, que isso faz bem, que isso é bom, porque um princípio bíblico que a palavra de Deus nos ensina é que o homem não foi criado para viver sozinho, não é verdade? E você não pode viver só. Você precisa de amigos, de irmãos, de companheiros, de pessoas ao seu lado. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos hoje, no mundo em que vivemos atualmente, uma sociedade muito individualista, em que as pessoas estão cada vez mais afastadas umas das outras, se distanciando por conta de uma série de fatores. Está cada vez mais distante, né, cada vez mais disperso os relacionamentos. Os mais antigos aí sabem que antigamente as coisas eram diferentes, né? Você tinha um relacionamento com os vizinhos, que hoje já não é tão comum, né? Você que morava em vila, todo mundo sabia da vida de todo mundo comemorava juntos todas as coisas, né? Tudo era em comum ali naquela comunidade, e havia muita integração entre as pessoas. E praticamente todo mundo sabia da vida de todos. Hoje, um afastamento, um distanciamento, vizinhos normalmente não se falam, não se dão liberdade, porque já não se pode confiar mais em ninguém. Então, o homem hoje tem vivido nessa sociedade moderna cada vez mais de maneira isolada e tentando experimentar uma autossuficiência, não é? Achando que pode dar conta de si. E nunca as pessoas, por causa disso, estiveram tão distantes como estão nos dias atuais. As tecnologias também têm colaborado para isso, né? A internet, o celular, e é muito comum a gente ver hoje pessoas reunidas, cada uma olhando para baixo, né? Você já viu a cena assim, todo mundo sentado em volta, né, de alguma coisa, mas todo mundo ali olhando para baixo, né? Então você está se relacionando mais com o celular, né? E talvez você mande até uma mensagem para uma pessoa que está na sua frente, né, por ali pelo celular, para ninguém ouvir a sua conversa, né? Então a gente hoje está vivendo essa realidade, e muitas coisas boas que a tecnologia nos trouxe também se transformam às vezes em coisas ruins, provocando o nosso afastamento, às vezes provocando fofocas, inimizades, desentendimentos. Quantos não são os grupos do WhatsApp, né? Já viu que está na moda esse negócio de grupo do WhatsApp? Você tem muito grupo do WhatsApp? Tem tanto grupo no WhatsApp, né, que quando você olha assim, tem 500 mensagens, não dá nem para ler, é só ir deletando tudo, né, porque não é impossível você conseguir ler todas aquelas coisas, e às vezes alguém no grupo colocou uma coisa que você não gosta, aí o fulano saiu do grupo, aí pronto, o que houve com fulano e tal. Então, as coisas hoje estão se manifestando dessa maneira, não é? E o homem, por causa dessa solidão, que às vezes ele mesmo se impõe, tem procurado ajuda em muitas áreas. Então, hoje, os livros que mais fazem sucesso
são os livros de autoajuda. Não é assim que funciona? Você vai na livraria, os best-sellers, aqueles que mais vendem, são aqueles que propõem alguma forma do homem se autoajudar. É sempre auto, né? Autossuficiência, autoajuda, tudo isso levando a crer que eu dou conta de mim mesmo, que eu resolvo os meus problemas, então que eu não preciso também de ninguém. Até ajuda eu não preciso, eu me autoajudo, né? Então veja como as coisas estão hoje em dia. E por isso a gente tem perdido esse senso, né, de comunhão, de amizade, de felicidade, de compromisso. E isso acaba sendo colocado também dentro da igreja. A igreja, como uma comunidade, acaba absorvendo isso, porque é o que a gente vive no mundo, e acaba a gente também trazendo isso para dentro da igreja. Não confiando no irmão, não querendo ter um relacionamento mais profundo com ninguém, apenas algo superficial. Quando preciso de ajuda, também não falo com ninguém, eu me autoajudo, não é? Eu busco uma autoajuda, e isso tem acontecido também na igreja. Eu falei que domingo de manhã a gente perdeu esse senso de compromisso, de pertencimento, e aí eu me transformo num frequentador, e não num membro, não é? Alguém que tem uma integração com o resto, não apenas alguém que tem o direito de comparecer, mas alguém que faz parte. E isso tudo é fruto dessas coisas que nós estamos vivendo. Falta de compromisso, falta de aprofundamento nos relacionamentos. Tudo hoje é muito superficial. Não é? A gente desenvolve esse modo, esse estilo de vida. E isso tem certamente influenciado na qualidade da vida de cada um. Porque, como Deus disse que não é bom que o homem viva só, e daqui a pouco nós vamos ler esse versículo, se não é bom, Deus sabe muito bem o que é bom para a gente, né, irmãos? Então, se eu estou isolado, e Deus diz que isso não é bom, certamente eu não terei um fruto bom desse comportamento. Eu terei problemas, eu desenvolverei dificuldades, uma série de dificuldades vão aparecer na minha vida por causa disso. E essa falta de compromisso, de amizade, de relacionamento, de aprofundamento, prejudica a igreja, prejudica o casamento, prejudica o meu relacionamento em todas as áreas da minha vida, porque não é essa a vontade de Deus, não é esse o plano original de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar como é importante a comunhão, como é importante o estreitamento de laços, a aproximação. Mas é bem verdade que o parâmetro bíblico também diz que eu tenho que saber com quem eu vou me aproximar, de quem eu vou me aproximar, com quem eu vou ter relacionamento. Duas coisas são verdades. É importante ter relacionamento, mas a Bíblia também me manda ter cuidado de com quem. Porque há uma coisa importante na Bíblia que nos fala que a luz não pode conviver com as trevas. Então não há comunhão entre luz e trevas. Então, o fato de eu precisar de companhia não quer dizer que qualquer companhia serve, está entendendo? Tem um ditado no mundo que fala assim, antes só... e todo mundo conhece, né? Então, isso é bíblico, esse princípio é bíblico. Aí, se eu tiver que escolher entre ficar sozinho ou ficar mal acompanhado, é melhor ficar sozinho. Mas o ideal é que eu tenha a companhia de alguém. Esse é o ideal. Mas eu também preciso aprender biblicamente quais os critérios para que eu tenha amizade, quais os critérios para que eu tenha relacionamento com alguém, com um cônjuge, com um amigo, que critérios eu preciso ter para que essa pessoa faça parte da minha vida e a gente se complete nessa união, nessa comunhão que é abençoada por Deus. O versículo que eu citei, lê lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, para a gente entender que isso está lá no início da sua Bíblia, né? Lá no início de tudo, Deus já falava dessa maneira. Versículo 18 do capítulo 2 fala assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o plano de Deus, já no seu início, coloca essa necessidade de companhia, identifica no homem, nesse ser criado, que ele não é completo sozinho, que ele precisa de alguém, em todos os sentidos que isso possa representar. Porque Deus também aplica esse princípio a si mesmo. Quando você vê a descrição da criação, você vê Deus falando assim, façamos o homem
a nossa imagem e semelhança. Por que Deus é único e fala no plural? Já se perguntou por isso? Porque nós entendemos o conceito da Trindade, das três pessoas numa unidade, que é Deus. Então, o próprio Deus não gosta de solidão. Por isso, ele trabalha com o Filho e com o Espírito Santo desde o início. Vamos fazer, não é, essa realização. E um dos maiores problemas que o povo de Deus tem enfrentado, e sempre enfrentou, ocorreram quando esse povo de Deus tentou caminhar sozinho. Todos os problemas de Israel naquela história do passado vieram deles tentarem resolver as coisas sozinhos, por eles mesmos, abandonando Deus, deixando a direção de Deus. Rompe-se a direção, e toda vez que eu tento caminhar sozinho, de certa forma, de algum prejuízo eu vou ter, porque não é bom que o homem esteja só. Ainda que eu esteja só, eu estou com Deus. Eu tenho Deus que está comigo. Mas o ideal é que eu tenha também alguém do meu lado. Mas o ditado se cumpre, antes só do que mal acompanhado. Mas eu preciso entender que essa solidão, esse isolamento, só vai trazer prejuízo para a minha vida em todos os sentidos. Veja o que diz a Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 até o versículo 12. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo número 4, versículo 9 até o versículo 12. Olha como Deus fala: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Mais uma vez, Deus afirmando o princípio de que não é bom estar sozinho. Em nenhuma área é bom estar sozinho. Em nenhum sentido é bom estar sozinho, a não ser quando estiver mal acompanhado, como eu já disse aqui para você. Mas o plano de Deus é que haja alguém, que nós estejamos com alguém, e nada melhor do que um irmão em Cristo, nada melhor do que a comunhão da igreja para nos proporcionar esse tipo de coisas que são tão abençoadoras, como o Salmo 133, que a gente leu aqui no início, nos disse: é na união dos irmãos que o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Então veja que oportunidade nós temos de suprir essa necessidade, de vivermos o que a palavra de Deus diz e com as pessoas certas. A igreja do Senhor é o melhor lugar para que eu tenha essas necessidades supridas. E veja como esses princípios se aplicam em todas as áreas, inclusive a Jesus. Leia comigo aqui em Marcos capítulo 3, abra aí a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo número 3, no versículo 14 e no versículo 15. Olha o que o Senhor Jesus está aqui nos dizendo, Marcos 3, 14 e 15. Então, designou quantos? 12. Para quê? Estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Veja, o que Marcos me diz é que a escolha desses 12, em primeiro lugar, foi para estarem com ele. Ele escolheu 12 para o servir, ele escolheu 12 para os enviar, ele escolheu 12 para fazerem a obra. Tudo isso é verdade, mas em primeiro lugar, ele escolheu 12 para estarem com ele. Ora, se Deus coloca o princípio, ele mesmo é o primeiro a cumprir. Deus é o primeiro a cumprir a sua palavra. Amém, irmãos? Deus não me manda fazer algo que ele mesmo não cumpre. Ora, Jesus, quando veio ao mundo, cumpriu esse princípio. Não fez a obra sozinho. Poderia? Poderia. Faltava alguma coisa em Jesus para que ele conseguisse fazer sozinho? Não, teria todo o poder para fazê-lo, mas não estaria cumprindo o princípio de Deus. Não é bom estar só.
É bom ter alguém. E ele escolhe 12 mais íntimos, mais próximos, em primeiro lugar, para estarem com ele. Aí depois serem enviados, expelirem demônios, curarem enfermos, fazerem tudo aquilo que a Bíblia diz que precisa ser feito. Então, o grupo era importante para que a obra tivesse depois também continuidade, porque Jesus sabia da sua missão. Ele subiria para o Pai, mas deixaria aqui os seus discípulos. Então, estarem com ele e darem continuidade à obra, continuidade à missão. E se você pensar direitinho, quem é a continuidade dessa obra hoje? Quem é? A igreja. Não é? Nós não somos hoje os discípulos, os apóstolos. Somos nós, a igreja, que temos hoje a missão de dar continuidade ao que Jesus começou, que deu aos discípulos, que, por sua vez, deram a nós. Transferiram às gerações a responsabilidade de pregar o Evangelho. Jesus nos chamou. A Bíblia diz, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Fomos chamados por Deus para estar com Ele e depois fazer a sua obra. Lembra disso? Antes de fazer qualquer coisa para Deus, você precisa estar com Ele. Antes de tentar fazer qualquer coisa em nome de Deus, você precisa estar com Ele. Esse princípio nunca termina, irmãos. Eu sempre digo a você, princípios de Deus são eternos. Eles não caducam com o tempo. Então, eles vão sempre se cumprir. E assim Deus faz conosco até hoje, através da igreja. E veja, depois que Jesus os escolheu, sempre que Jesus pedia um trabalho, ele sempre mandava pelo menos 2 para fazerem. Prestou atenção na Bíblia? Olha só que interessante. Veja, na transfiguração em Mateus 17, olha só, Mateus capítulo 17, um momento importante ali para Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a quem? Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e aí a história continua. Um momento importante, a transfiguração de Jesus, uma evidência da sua glória, da sua divindade, é compartilhado. Ele chamou 3 dos discípulos para estarem com ele. Nos momentos cruciais, Jesus estava junto com seus discípulos, os chamou para estarem com ele. Quando mandava fazerem alguma coisa, mandava também em dupla. Veja só Marcos, capítulo 14, versículo 13. Marcos, capítulo 14, versículo 13. Diz assim, segui-o, e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus mandou esses homens, olha, versículo 13, então enviou quantos? 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. E aí ele fala o que ele mandou que eles falassem para aquele homem. Mas quantos foram? 2. Por que não mandou um só? Manda sempre em 2. Melhor é serem 2, é um princípio de Deus. Se um cair, o outro levanta. Se um sentir frio, o outro aquece. Melhor é serem 2. Isso mostra para a gente que na igreja não pode existir a turma do eu sozinho. Você conhece a turma do eu sozinho? Deixa que eu faço, deixa que eu chuto, é comigo mesmo, bato escanteio e cabeceio ao mesmo tempo. Isso não pode existir na igreja, porque o princípio de Deus é pelo menos 2. É pelo menos 2 estarem ali juntos. Não é? Jesus disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Por que não falou um só? Não é? Eu oro em casa e Jesus ouve. Sim, ele ouve, mas ele não fez a promessa de estar quando um estiver orando. A promessa foi estar quando 2 ou 3. Tem um mínimo aí, não é? Por quê? Por causa do princípio que precisa ser obedecido e precisa ser cumprido na nossa vida. Agora veja outro texto, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 1. Está escrito,
Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou como? De 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. 70, 2 a 2, 35 pares. Ele enviou para as cidades que ele ainda iria. Foram adiante, anunciando e preparando o caminho do Senhor. E não foi ninguém sozinho. Todos foram com um companheiro ao lado. Todos foram juntos. É na unidade que o Senhor abençoa. Às vezes a gente tem a melhor das intenções, mas como já disse aqui várias vezes, o ditado popular também diz que de boa intenção o inferno está cheio. Boa intenção não basta, o que precisa é obedecer a palavra de Deus. Às vezes estamos cheios de boa intenção e dizemos assim, se eu não fizer ninguém faz, então eu vou fazer sozinho. É bonito, mas não deve ser feito assim, porque Deus abençoa a unidade, Deus abençoa 2 ou 3, Deus abençoa a união dos irmãos. Então, nós precisamos fazer juntos. Mas ninguém quer fazer comigo. Convença-os. Tá bom? Convença-os a fazer. Porque são 2, no mínimo, a fazer. Não pode ser um só. Não pode ser um só também porque Deus não depende de um só. Imagina, não, agora se eu não estiver aqui, pronto, a obra de Deus acabou. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Parece aquela história de Elias, né? Que achava que era só ele o fiel. Não tem mais ninguém que não se dobrou a Baal. E Deus disse, tolinho, tem muito mais gente do que você imagina que não se dobrou a Baal. Você não é o único, tá? Eu não dependo só de você. Então, nós temos que aprender a depender uns dos outros. Temos que aprender a fazer as coisas em conjunto. Temos que aprender isso em todas as áreas da vida, até no casamento. Deus, quando instituiu o casamento, fez com que 2 se tornassem uma só carne. Então, não tem opção de separar. Não tem opção de desmanchar o que Deus misturou de maneira homogênea. Não tem essa opção. Porque tem que ser junto. Por isso, irmãos, raríssimas exceções, o casal tem que fazer tudo junto. Só a privada é individual, tá? Mas o resto, o casal tem que fazer tudo junto. Raríssimas exceções. De vez em quando, a sua esposa pode deixar você jogar uma bolinha lá de meia hora, tá? Mas só meia hora. Depois você tem que voltar para casa para fazer tudo junto com ela. Amém? Nem as mulheres disseram amém. Vocês estão assustadas, né? Mas a mulher também. A visita ao shopping sozinha é só um pouquinho. É melhor ir com ele. Ele é chato no shopping, né? Não quer fazer nada, reclama de tudo, mas é melhor com ele. Melhor é serem 2 do que 1. Se um cair, o outro levanta. Se um ficar com frio, o outro aquece. Se o diabo vier, os 2 resistem. Está na Bíblia, você leu comigo ou não leu? Então é assim que funciona. Esse princípio vale para tudo na nossa vida, irmãos. Não é para uma área só, é para todo tipo de relacionamento debaixo da bênção de Deus. E lembra do Salmo 133? É na união que o Senhor derrama a sua bênção. Não espere ser abençoado por Deus se você não consegue ter unidade e união com ninguém. Se você é maravilhoso na obra, faz tudo para Deus, é uma bênção, mas só sabe fazer sozinho, não espere que Deus te abençoe. Você sabia que tem pessoas que têm dificuldade em agir em grupo? Você sabia disso? Tem pessoas que têm dificuldade em trabalhar em grupo? Por que hoje nas empresas modernas o processo de seleção normalmente inclui uma avaliação do comportamento em grupo? Vai fazer uma prova para uma empresa, não é só uma prova escrita. Você passa na prova escrita, depois você vai para um psicólogo, para ver se você não é maluco, né? Você vai para o psicólogo para ver se você não é maluco. Aí, depois que você passou do psicólogo, você vai fazer uma dinâmica de grupo. Quantas vezes já viu isso acontecer? Alguns irmãos já viram aí nas empresas agora? É assim, não pensa que é só deixar o currículo lá e vão te contratar, não.
Vão te dar uma provinha, vão fazer uma entrevista, vão para o psicólogo para ver se você não é doido, e depois, normalmente, você vai para uma dinâmica de grupo. Já viu como é que é a dinâmica de grupo? Eu me lembro da minha, há 30 anos atrás, quando eu entrei em Furnas, era assim, ó, entramos todo mundo lá, a turma lá, e a psicóloga lá olhando, ela botou uma mesa cheia de material lá. Ela tem uma tesoura, tem um papel, tem uma caneta, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, e deu uma tarefa ali para o grupo. Olha, vocês vão fazer de conta que vocês são publicitários, que estão lançando um produto, e vocês têm que fazer uma propaganda desse produto e convencer os outros grupos a comprar o seu produto, e vão trabalhar com esses materiais aqui para fazer algum material de propaganda. Parece fácil, né? E ela fica olhando para ver o comportamento. Tem um que vai, não, deixa comigo, eu faço tudo, pega tudo sozinho, vai, monta uma coisa maravilhosa, um castelo lá, faz uma coisa, está fora. Esse é o primeiro que ela arrisca. Sabia disso? Mas ele fez tudo lindo. Ele tomou iniciativa, ele deixou todo mundo para trás, não deixou ninguém falar, ele foi. Está fora, porque não sabe trabalhar em grupo. Quem não sabe trabalhar em grupo, as empresas não contratam. As igrejas deviam adotar esse mesmo princípio. Quem não sabe trabalhar em grupo não pode ser membro da igreja. Vou adotar esse princípio, que tal? Não sabe trabalhar em grupo, não aceito você como membro. Por quê? Por causa do princípio que você leu comigo aí. Se não souber, não serve, entende? Não é uma opcional, não é uma qualificação extra. É um pré-requisito para trabalhar na obra de Deus, saber trabalhar em grupo. Imagina, Jesus manda 2 a 2 e ele fala assim, não, eu não vou porque eu não vou com esse cara aí. Hein? Ele chamou 70, como é que foi? Foi sorteio? Não sei, a Bíblia não diz. Mas ele emparelhou lá de alguma forma. Você acha que ele deixou eles escolherem? Eu vou com fulano, eu vou com ciclano. Não, ele que disse, você vai com fulano, você vai com ciclano. E aí? Não vou com esse aí não, porque eu não vou com a cara dele. Esse aqui eu não dá não, senhor, não gosto dele, é meio debochado, não quero. Funciona isso? Você acha que foi assim? Certamente não foi assim. Então, não está qualificado para trabalhar para Deus aquele que não sabe trabalhar em grupo. Mas, como eu disse aqui no início da mensagem, esse princípio não é uma mágica. Então é só juntar e pronto, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Não. Não basta juntar pessoas para conseguir um resultado. Não basta só juntar. Há um outro princípio bíblico que rege isso. Lá em Amós 3,3, tem uma palavra que é uma indagação. E pergunta assim, andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? É a pergunta. Dá para andar juntos sem acordo? Então não adianta só juntar. Imagina, 2 a 2, vão para lá. Aí um dos dias assim, não, eu não quero ir para lá não, quero ir para cá. Não, mas eu quero ir para aquela cidade. Não vai andar, não vão andar juntos. Então não adianta só juntar achando que vai dar certo. Você tem que juntar as pessoas certas. E aí precisa haver um acordo. E o nosso acordo, igreja, é fácil, porque nós temos o mesmo manual para seguir. Não dá para inventar nada, está tudo aqui. Bastava isso para a gente entrar em acordo e aí conseguir andar junto. Mas quem não usa esse manual não pode andar comigo. Quem não usa esse manual não pode trabalhar comigo. Não tem acordo entre nós. A pergunta, então, se responde, não dá para andar com quem não tem acordo. E uma igreja não é uma igreja só para reunir pessoas. Reunir aqui umas pessoas, pronto, isso aqui é uma igreja. Não. Isso não quer dizer que seja uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Falei aqui domingo. A igreja é uma comunidade de gente salva por Jesus, que forma o corpo, uma membresia. Isso é igreja. Reunir pessoas não é igreja. Uma multidão não é igreja. Jesus reuniu multidões. Aquelas multidões a quem ele falou, eram a igreja? Não eram. Ele mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, lá no futuro. Porque até ali não havia igreja. Havia multidão ouvindo, sendo abençoada, sendo curada, recebendo milagre e tal. Mas no final, essa multidão toda deu no pé e ninguém ficou ao lado de Jesus. Então, números não quer dizer que é uma igreja. Reunião de gente não quer dizer que é uma igreja. Aí tem aquele ditado, a união faz a força. Né? Já ouviu esse ditado? É verdade? Mais ou menos.
A união só faz a força se todo mundo empurrar para o mesmo lado. É ou não é? Vamos deslocar esse púlpito aqui. Aí vem 10 pessoas. Se as 10 pessoas empurrarem juntas para lá, a união fez a força. Agora, se 5 empurrar para cá e 5 empurrar para lá, são as mesmas 10 pessoas. Fez a força? Fez a força para quebrar o púlpito, né, irmão? Não é verdade ou não? Então, a união não faz a força automaticamente. Ela só faz a força se tiver todo mundo empurrando na mesma direção. Se tiver todo mundo ajuntando e não espalhando. Um está ajuntando, o outro está espalhando. Está todo mundo trabalhando junto, mas um ajunta, o outro espalha. Funciona? Não funciona. Um varre, o outro suja. Não dá. Dá certo isso? Não. Isso faz força? Não, não faz força. Isso traz, pelo contrário, desarmonia. E um outro princípio bíblico também fala da mesma força. Não basta só estar na mesma direção, precisa também da mesma intensidade. E aí a gente encontra esse princípio também na Bíblia. Lá em Deuteronômio 22, versículo 9, eu já citei muito isso aí para a liderança aqui da igreja, mas Deuteronômio capítulo 22, versículo 9 até o versículo 11, fala desse princípio de Deus. Não semearás a tua vinha com 2 espécies de sementes, não dá para misturar, para que não se degenere o fruto da semente que semeastes e a messe da vinha. Não lavrarás com junta de boi e jumento, não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Então, a Bíblia está dizendo várias coisas aqui que não combinam juntas. Então, a união só faz a força se as coisas forem iguais, se as forças forem iguais, a direção e a intensidade forem as mesmas. 2 sementes não dá certo. Uma roupa de 2 não dá certo. A lavrar puxando com boi e puxando com jumento não dá certo. Veja, os 2 estão puxando para a mesma direção, mas o boi tem mais força que o jumento. Então, não dá certo também. Para dar certo, a gente tem que ir na mesma força. Imagina, eu e você vamos fazer um trabalho, mas você é preguiçoso e não quer pegar peso, e eu levo o peso todo sozinho. Vai dar certo isso? Vai dizer assim, não, pastor, que você é forte, eu sou pequenininho, fraquinho, mas pelo menos, de acordo com a sua capacidade, você deveria levar. Por isso, quando Jesus conta a parábola dos talentos, ele fala a cada um segundo a sua capacidade foi dado. Então, há uma proporcionalidade. Mas se não houver a igualdade, também não dá para andar junto. Vai dar problema, não vai funcionar. Boi e jumento puxando a mesma carroça não funciona, porque um puxa com mais força do que o outro, a tendência é a carroça fazer uma volta. Porque um lado vai puxar mais do que o outro, então vai fazer uma curva. É isso que vai acontecer. Então, esse princípio também tem que ser observado. E também o texto de Jesus, em Mateus 12, 30, que a gente precisa olhar aqui com atenção, um texto também bem repetido aqui na igreja. Mateus, capítulo 12, versículo número 30, diz, próprio Jesus, quem não é por mim, é o quê? Contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. É óbvio. Não é por mim, é contra mim. Não está ao mesmo favor, não está na mesma direção, está contra. Não está juntando, está espalhando. Não tem outra possibilidade, segundo disse Jesus. Então, a falta de critério pode atrapalhar a unidade. E, às vezes, o que acontece na igreja é essa falta de critério com relação à unidade. A unidade é boa, amém? Deus dá todas as ordens na palavra para nos mostrar que é bom estar junto. Mas aí, de tanto que a pessoa errou, ela começa a achar que é melhor ficar sozinho. É igual aquela pessoa que já foi traída. Ela entrou num relacionamento, aí foi traída. Mas, não vou mais namorar ninguém. Porque, se for homem, vai dizer assim, a mulher é tudo igual, a mulher não presta. Se for mulher, vai dizer, homem é tudo igual, tudo safado, não presta. Não vou mais namorar ninguém, porque eu fui traído. Não vou mais me relacionar a ninguém, porque não deu certo. Eu estava junto com a pessoa, estava me ajudando, agora me traiu, não deu certo. Então, não é o problema, o relacionamento não é o problema. O problema é com quem você escolhe se relacionar. E isso tem que acontecer. E a mesma coisa na igreja.
União é sempre boa, mas com quem eu vou me juntar? A quem eu vou me unir? Quem é que eu vou trazer para trabalhar comigo? Quem tem a mesma força que eu, quem tem a mesma direção que eu, quem tem os mesmos princípios que eu. Esse pode estar do meu lado, senão não pode. Porque aí vai dar problema, a coisa não vai funcionar, a carroça não vai andar, e a coisa vai virar, vai entortar, e aí eu vou dizer, está vendo, não dá certo, é melhor fazer sozinho. Não, nunca é melhor sozinho. O problema é que você não escolhemos bem. Aí vem a decepção. É melhor ficar solteiro. Eu casei e não deu certo, não quero casar. Não, é muito ruim, é melhor ficar... Não, você escolheu mal. Assuma que o erro é seu, e não da instituição, daquilo que Deus criou. Não é bom que o homem esteja só, melhor é serem dois. Isso não é mentira, Deus não estava brincando. Eu é que talvez não tenha escolhido com quem me juntei, não tenho escolhido quem eu trouxe para trabalhar do meu lado, não tenho escolhido bem. E aí as consequências certamente serão sofridas, porque princípios de Deus são eternos e não mudam. Então, muitos problemas vêm daí, a igreja às vezes fica traumatizada com essas coisas, as pessoas se traumatizam com decepções dentro da igreja. Eu trabalhava com aquele irmão, mas aquele irmão me passou a perna, aquele irmão me enganou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é melhor fazer sozinho. Não é melhor fazer sozinho, é melhor você encontrar outro irmão para fazer contigo. É melhor você buscar em Deus outra pessoa para estar do seu lado. Nunca é melhor fazer sozinho. Mas ninguém faz direito. Procura alguém que vai fazer direito com você. Procura outro boi igual a você, tá bom? Para de andar com jumento. Amém? Já está andando com jumento? Não pode, você é boi. Boi tem que andar com boi. Agora, se você for jumento, procura um jumento para andar com você. Entendeu? Não é assim que funciona. Jumento com jumento, boi com boi. Não dá para misturar as coisas. Veja, irmãos, quando Neemias ele quis construir o muro, reconstruir, né, os muros de Jerusalém, ele não aceitou qualquer trabalhador naquele trabalho, não. Só estava ali quem estava na mesma de Neemias, só quem estava no mesmo espírito. Só para a gente ilustrar, abra lá no livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 19 e no versículo 20. Veja só essa pequena observação aqui sobre aqueles que estavam observando o trabalho. Neemias 2, 19 e 20. Está escrito assim: porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. A palavra de Neemias foi essa. Agora o que ele diz no final: vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Eles estavam lá para debochar, eles estavam lá para dizer não vai dar certo, eles estavam lá para desanimar. Neemias virou para eles e falou: vocês não têm parte com a gente. Não é qualquer um que pode trabalhar do seu lado. Não é qualquer um que você pode levar para a sua casa. Não é qualquer um que se diga irmão, que na verdade é irmão. Dirão ao Senhor: Senhor, Senhor, e ele vai dizer: não conheci você. Não é qualquer um que chama Jesus de Senhor, que é irmão seu. Então, nós é que temos que fazer esse filtro, não é? Porque esses homens aqui não tinham parte, eles não podiam. Se Neemias permite que eles fiquem ali, eles vão certamente atrapalhar. Ao invés de não andar, a coisa vai andar para trás. Porque é difícil você trabalhar com gente que só vê dificuldade, com gente que só reclama. Não é assim no seu trabalho? Você consegue trabalhar do lado de alguém que, vida, azar, desgraça de emprego, por que eu estou aqui? Eu quero ir embora. E aí não faz nada e você depende para trabalhar junto com a pessoa. Fica horrível isso aí, não fica, irmãos? Você não quer trabalhar do lado de alguma pessoa assim. Você quer que as coisas sejam feitas, sejam resolvidas. Na igreja, a mesma coisa. Se tem alguém reclamando do trabalho, diz assim: pode ficar aí que eu vou arrumar outro. Não diga assim: fica aí que eu vou sozinho. Não, isso não pode. Mas fica aí que eu arrumo outro no seu lugar, rapidinho. Deus envia outro. Amém? Deus envia outro para suprir o teu lugar. Você não quer fazer direito? Fica aí, fica para trás. Deus vai enviar outro para fazer
no seu lugar, mas eu vou achar alguém que vai fazer comigo, no mesmo ritmo, na mesma intensidade, e a coisa vai andar. Então, é muito ruim trabalhar com quem só vê coisa ruim, com quem só vê dificuldade, né? E nas horas decisivas, o que acontece é que essas pessoas que agem assim são as primeiras a pular do barco. Essas pessoas fracas, né, que não têm a mesma força que você, são as primeiras a te largar e te deixar sozinho. Veja, o apóstolo Paulo, ele passou por isso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, vamos ler lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo fez essa constatação, né? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Está ciente de que todos os da Ásia fizeram o que comigo? Me abandonaram. Dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. Todos abandonaram Paulo. Por que abandonaram? Porque não estavam aptos para trabalhar. Não estavam na mesma força, na mesma motivação, na mesma direção, no mesmo espírito que Paulo. Então, a consequência é que, na hora H, essas pessoas vão falhar. O que eu preciso aprender com isso? Escolher melhor as minhas companhias, escolher melhor os meus relacionamentos, mas nunca deixar de acreditar que é melhor ter um relacionamento, que é melhor ter um irmão, que é melhor ter uma igreja. Sabe o que está acontecendo hoje? Os desigrejados estão se proliferando por aí. Pessoas decepcionadas com a igreja, com o pastor, com o irmão, com não sei o quê, e dizem assim, não aguento mais, não vou mais para a igreja. Não, porque aquilo que eu falei domingo, né? É só um bando de falso, um bando disso, manda aquilo, engana, trai, mata, não sei o quê, e está lá na igreja, oh, aleluia. Aí a pessoa se decepciona com a igreja e resolve caminhar sozinha. Não é bom que o homem esteja só. Escolha outra igreja. Ah, está difícil, escolha que você vai achar uma. Agora, não procure uma perfeita, não, né? Como dizia os antigos aí, se você achar uma perfeita, não entra para não estragar. Tá bom? Porque você é ruim. Então, se você achar uma igreja perfeita e entrar, pronto, melou a igreja toda. Então, é melhor você não entrar. Mas não desista da comunhão. Não desista da congregação. Não vire um crente independente. Agora até filho estão querendo fazer independente. Já viu, irmão? Produção independente. A mulher vai e quer ficar buchuda com a produção independente. Como é que pode isso, irmão? Não é assim que estão fazendo? Não, isso não serve para a gente, não. Eu é que tenho que escolher as minhas companhias melhor, mas acreditar que é bom a união. Acreditar que é bom o corpo de Cristo, que é bom estarmos juntos. E a nossa esperança para isso são as promessas também do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus protege a igreja. A igreja é atacada de todo lado, tem os desigrejados, tem os contra-igreja, tem os sem igreja, tem tudo. Mas Jesus protege a sua igreja. Jesus abençoa a comunhão. E hoje ele está presente na igreja. Veja o que ele disse ao se despedir dos seus discípulos em Mateus 28, 20, para a gente encerrar aqui a mensagem. Em Mateus 28, 20, ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, quantos dias? Todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos, até o fim eu estarei com vocês. E hoje Jesus está presente na igreja. Aquilo que a gente leu no Salmo 133 no início, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É verdade. Jesus está na igreja. Jesus está abençoando. Se agrada da nossa unidade. Abençoa aqueles que estão nesse mesmo propósito. Nós não ficamos órfãos. Ele disse, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Então, se eu estou com Jesus, se você está com Jesus, a gente pode se unir. Agora, só não dá para unir com quem não tem Jesus. Aí não tem comunhão. Não dá para ser sócio, não dá para casar, não dá para ser amigo. De quem não tem Jesus, eu posso ser, no máximo, colega. Há uma diferença entre colega e amigo. Eu posso ser colega de um monte de gente, mas ser amigo, casar, ser sócio, só quem tem Jesus igual a mim.
Só, irmão, só dessa forma, porque senão é prejuízo na certa. E aí a gente pode se unir nessa unidade. Deus vai derramar a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus abençoe a unidade da igreja. Amém? Que Deus abençoe você, para você escolher bem com quem você vai andar, para que você possa andar abençoado por Deus, recebendo do Senhor a vida e a bênção para sempre, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos agora, nesse momento em que vamos participar da ceia do Senhor, uma reflexão para nossas vidas, Senhor. Com quem temos andado, quem tem estado ao nosso lado, como temos escolhido as nossas companhias. Será que nós sabemos nos relacionar? Será que nós sabemos trabalhar em equipe? Senhor, nos ensina, quebra toda a maldição sobre a nossa vida, Pai, que nos faz querer andar sozinhos, que nos faz desacreditar da comunhão, desacreditar da Tua bênção, da vida para sempre, que o Senhor promete à unidade dos irmãos. Quebranta os nossos corações, Pai, para que nós possamos nos unir a alguém, a um irmão, a uma irmã, a um cônjuge, a um amigo de verdade, alguém que junte conosco e que não espalhe. Deus, em nome de Jesus, ajuda teus filhos a escolher melhor, para que a unidade seja sempre abençoada pelo Senhor e que a nossa igreja seja uma igreja unida. Quebra as barreiras, quebra, Senhor, os desentendimentos entre nós, para que seja maior o teu amor do que as coisas que tentam nos separar. É o que eu te peço, orando pela igreja e pelos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar. A ceia vai ser distribuída. Louve ao Senhor enquanto isso. Esse hino diz: Tu és Jesus, o Deus que eu tenho conhecido na vida de meus irmãos. A gente pode conhecer Jesus na nossa vida, na vida do irmão. É bom, né? Se a gente puder olhar para o irmão e ver Jesus. É isso que é esperado, né? Que a gente se olhe
e veja Jesus. Que você olhe para mim e não veja o chato que eu sou. Amém? Veja Jesus. Que a gente possa se olhar e ver Jesus nas qualidades, não nos defeitos, certamente não, mas nós temos qualidades. Se a gente olhar mais para a qualidade e menos para o defeito, fica melhor a comunhão, não fica, irmãos? Fica bem melhor. Pai, eu te agradeço pelo pão que nós partimos, pelo que ele representa, tua dor, teu sacrifício por nós, teu corpo entregue ao castigo para nos trazer paz, para pagar o preço dos nossos pecados. E o que temos a fazer é te agradecer. Não podemos dar nada ao Senhor para pagar o preço que o Senhor pagou por nós. E esse preço pago nos trouxe salvação. E aqui estamos para dizer obrigado, Pai. Não somos dignos, foi tua graça, foi tua misericórdia sobre nós. Abençoa o pão que nós partimos e nos lembra dessa comunhão contigo e com os nossos irmãos que devemos ter para vivermos debaixo da tua bênção e da vida. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Temos também o cálice da nova aliança, feito através do sangue de Jesus derramado em nosso favor. Sangue que nos purifica de todo pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, diz a Bíblia. Mas o sangue do Cordeiro sem defeito foi derramado em nosso favor, para que o nosso pecado fosse perdoado e nós pudéssemos viver em santidade e novidade de vida na presença do Senhor. E é isso que queremos, Pai. Perdoa as nossas falhas, as falhas que ainda cometemos no nosso dia a dia. Limpa o nosso coração mais uma vez. Perdoa-nos, Pai, nos dá comunhão, nos dá o sentido de aliança, para lembrar que temos uma aliança com os nossos irmãos e que o Senhor nos abençoe nessa aliança. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Participemos do cálice. Obrigado, Senhor. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Recebe o nosso culto essa noite. Louvado seja Deus.